Muito bom dia a todos, pessoal. Eu sou o Thiago Bizzi. Está iniciando agora o bate-papo de abertura aqui no site da Leandro Stormer. Agora são 10 horas e 3 minutos. O mercado à vista então começa a abrir. Vou falar um pouquinho sobre o mercado. O objetivo do bate-papo é ficar aqui disponível para responder as dúvidas de vocês sob o ponto de vista de análise técnica, sob o ponto de vista dos modelos que a gente utiliza, né, em relação àqueles papéis que mais interessam a vocês. Para participar, para fazer a solicitação de algum papel que vocês gostariam de ver avaliado, utilizem o chat, o bate-papo. Então, para quem está nos acompanhando pela home do site, embaixo do vídeo tem um botão para clicar e ir para a página do bate-papo, onde vocês vão ter disponível o bate-papo para enviar mensagens. Antes de partir para as perguntas e também para dar tempo para que vocês enviem suas perguntas, vamos dar uma olhadinha na situação do índice Bovespa, do mercado lá fora e do dólar, para ter uma ideia do que nos reserva, o que provavelmente nos reserva o pregão de hoje. Então vamos lá. Nós temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. O índice vem desenvolvendo um movimento de contração depois daquele mergulho que ele deu no finalzinho de agosto. Ele se recuperou e agora vai contraindo. E logo, logo ele deve ter uma definição de direção. Se a gente conseguir ver o rompimento desse primeiro topo aqui, que bateu na média móvel de 21 períodos, por volta dos 47.848 mil pontos, o mercado fica mais propenso a um movimento mais amplo de alta. A gente teria aqui a mudança de tendência com o rompimento de um pivô de alta. Se o mercado romper este fundo formado aqui próximo dos 45.300 pontos, o movimento mais provável é de uma congestão por um tempo mais longo. A gente não vê o mercado rompendo esse fundo dos 44 mil pontos no curto prazo. Ele pode até vir a romper mais para frente, mas isso provavelmente vai levar um pouco mais de tempo. Deixa eu só avaliar aqui a questão do som, pessoal. Não, tá bom. O pessoal falando que o som está um pouco baixo, mas conferir aqui, tá tudo certo. Bom, na sexta-feira, o mercado produziu um candle de força baixista, ainda dentro dessa questão de padrão de contração. A perda da mínima de sexta-feira nos levaria provavelmente a se aproximar desse fundo aqui dos 45.300 pontos. No entanto, a abertura do nosso mercado futuro, ela está mostrando força compradora. A gente tem uma alta já de 1,6%. A gente opera bem longe da mínima de sexta e por isso se torna improvável que o índice venha a perder a mínima de sexta. Então, provavelmente a gente vai ter um dia ou de alta ou um dia de tendência mais definida, de um movimento mais corretivo. Aí então, a gente olha aqui no gráfico intradiário do mini índice, tinha uma abertura de alta e o mercado tentando marcar um primeiro movimento. Na verdade, tecnicamente já marcou um primeiro movimento. O primeiro movimento fica ali nos 47.800 pontos, já temos máximas mais baixas e mínimas mais baixas. Então o rompimento, um fechamento acima da máxima atual, nos levaria ao enquadramento dentro de um primeiro movimento, seria um sinal de compra. A base desse gap, por volta dos 47.450, vai ser suporte para o pregão de hoje. Depois disso nós temos aqui a linha d'água. O rompimento da linha d'água usualmente seria um cenário para operação, enquadramento setup direcional, mas a configuração que a gente tem hoje de abertura, a distância que nós temos para a linha d'água e o fato da linha d'água estar bem próximo da zona de suporte, faz com que dificilmente a gente tenha uma boa operação de rompimento de linha d'água. A resistência do nosso mercado está ali nos 48 mil pontos, 48.100 pontos na máxima do dia 13 de setembro. O mercado americano também não operou ontem. A gente teve aí um feriado no Brasil e também nos mercados americanos. Na sexta-feira o mercado americano pressionou para baixo, se aproximando aqui do fundo anterior, também desenvolvendo um padrão de contração. E os futuros americanos, vamos olhar aqui o gráfico do S&P 500 futuro, mostra uma alta significativa, até engolfando o candle de sexta-feira. Isso está em linha com o que se espera.
O mercado ainda apresentava uma boa distância para a média móvel de 21 períodos, então não era de se esperar que o mercado desse um mergulho. Era mais fácil o mercado ficar andando de lado, de uma forma meio, talvez até errática, até a proximidade da média. Tá? Então nós temos mercado americano em alta, mercado brasileiro em alta. E o dólar... O dólar, na sexta-feira, deu uma boa puxada, fez uma boa alta, né, ignorando um sinal de venda que houve na quinta. Do ponto de vista de trade mais clássico, que aguarda o acionamento de um sinal de reversão, porque não houve, no final das contas, a venda, não houve a perda mínima de quinta-feira, o mercado produziu mais uma alta, o que reforçou a expectativa de manutenção no movimento de alta em busca da projeção desse mastro de bandeira, que dentro do gráfico perpétuo do dólar, sem ajustes, fica em 3.937. Muito próximo ali também dos 4 mil, dos R$4. Então essa seria uma zona de alvo. Apesar disso, o dólar já está bem sobrecomprado. Tá? Então iniciar operações de swing trade aí não é aconselhável. A gente vai focando em operações intradiárias para quem está fora e perdeu a entrada no movimento. Ou para quem entrou nos trades que foram mencionados, né, dentro do método Busy, que a gente segue mais no farol, a gente teve compra a partir do dia 25 e a partir do dia 31. Essas operações vão fluindo bem, ainda sem stop, porque não houve nenhuma perda de mínima nesses últimos pregões. No intraday, a gente olha o WDOV15, daí a gente vê uma abertura em gap de baixa, um gap significativo de baixa, na verdade. Nós temos suporte por volta dos 3.770, 3.767. Talvez o dólar venha buscar esse patamar hoje, porque depois desse gap de baixa ele está desenhando aqui um primeiro movimento. E já foi desenhado o primeiro movimento, assim como o futuro também já desenhou. Então aqui é a resistência. Aqui é o suporte, esse primeiro movimento, o ponto de acionamento. Um fechamento abaixo dessa linha azul provavelmente projeta o dólar em busca dos 3.770, onde a gente vai ter um bom suporte. Provavelmente com o tempo evoluindo, com o passar do tempo, a média móvel de 200 aqui evolui, né, ela vai subindo e vai reforçar esse suporte nesse patamar. Tá? Então, o que a gente vê é bolsa querendo subir, dólar querendo cair no pregão de hoje. Tá? A gente mencionava que a expectativa para terça-feira de um mercado de movimentação mais ampla, tá? Por conta do forte estreitamento de bandas que a gente teve no fechamento da sexta. E por enquanto nós realmente estamos tendo isso. Muito bem. Vamos só dar uma olhadinha no juro. O juro deve estar caindo junto com o dólar, se movimentando juntos. Vem se movimentando juntos. E de fato a gente tem aí um movimento coletivo no juro. Talvez venha formar um arami. Então vamos ver como é que vai se dar o fechamento de hoje. Dito isso, visto aí o que esperar do mercado, vamos direcionar nosso bate-papo para as mensagens de vocês. Eu estou meio resfriado, pessoal, então vou ficar fungando, infelizmente, desculpa. O Renato diz, bom dia, Bizi. Como pode ser interpretado esse gap em pombo 4? Já reverteu a tendência, não é? Bom, vamos lá. Caramba, Marco Polo abriu num gap de alta, então é preço mesmo. Com isso, vem operar acima daquela resistência dos 2,20, que é um ponto crítico. Esses 2,20 aqui significam a cabeça de um pivô de alta. Marco Polo já vinha chamando a nossa atenção nos últimos pregões, em especial no último, né, que produziu um candle de alta com bastante volume. E agora, não está confirmado o pivô, tá? A gente tem que ver como é que o Marco Polo vai conseguir fechar. O ideal é que a Marco Polo ela consiga desenvolver um primeiro movimento intraday que rompa para cima. Daí isso torna muito provável que os preços na tendência diária realmente fluam para cima. Um fechamento acima da cabeça do pivô com um candle legal nos deixaria muito claro o cenário de
pivô de alta. Por enquanto é um pouco cedo, né, porque essa alta de 3,2% que a gente está tendo agora pode se transformar numa queda, né, com o passar do pregão. Então vamos ter que acompanhar de perto Marco Polo. O problema de Marco Polo no sentido de intraday, de buscar o primeiro movimento, é esse valor dela que é muito baixo, 2,26. O gráfico fica muito, vamos dizer assim, quadrático. Do intraday fica meio ruim de operar. Tá? Então é um papel que eu prefiro, nesses atuais patamares, focar mais em operações de swing trade. Se a gente tiver realmente o rompimento desse pivô, vai ser algo bem interessante, porque a Marco Polo rompeu um patamar bem importante de suporte, aqui por volta dos R$2, tá? E isso poderia significar a continuidade de uma queda de longo prazo. Só que a forma como a Marco Polo rapidamente reagiu a essa perda, tá? E está subindo com força, e acréscimo de volume desde da última semana, mais ou menos ali de agosto, isso mostra que o mercado está refutando esse rompimento. Então isso pode acabar se transformando num rompimento falso, né, de longo prazo. O rompimento falso geralmente joga os preços na direção contrária. Então, se de fato a gente tiver o rompimento desse topo e tiver essa interpretação de rompimento falso, a gente pode esperar uma alta significativa para Marco Polo nos próximos meses. Eu me arriscaria a dizer que ela tenderia a voltar para a faixa dos 3,20. É o que daria uma alta significativa, aí de uns 40%. Ok? Continuando, o Bruno diz, Bizi, qual a sua análise para HGTX na compra? Bom, a HGTX é de uma longa tendência de baixa, que se iniciou lá em 2012. E agora, o papel já apresenta uma tendência secundária de alta. A gente já tem esses topos e fundos ascendentes, mas a gente não tem ainda uma tendência primária. Tudo bem, a gente não precisa operar necessariamente a favor da tendência primária. Tá? O que a gente vê é o papel andando mais ou menos de lado, sentindo resistência nesses topos aqui por volta dos R$14. Para ser mais preciso agora, 14 e 13. Não, 14 e 15. Tá? Vem andando de lado, a média de 21 períodos já está próxima, então já, isso favorece um rompimento, essa resistência para cima. Ok? Nós temos um outro objetivo claro para os preços, que é bem mais forte que esse dos 14 e 15, que é a faixa ali dos 16 e 15, 16 e 10, que é a fronteira desse gap que a gente teve em maio, foi um gap importante. Tá? Então, a média de 200 também está nesse patamar, atraindo os preços. E, além de tudo isso, a gente tem claramente um cenário de contagem de ondas aqui, onde está isso aqui. A gente teve uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 mais extensa, uma onda 4 lateral, já que a onda 2 foi aguda. E a gente tem que esperar, no mínimo, um último impulso, tá, de alta, que daí provavelmente levaria os preços para cá. Então, agora a HGTX não está dizendo compra, mas se ela conseguir produzir um fechamento acima dessa linha vermelha, idealmente acima de 14,35, a gente provavelmente vai ter um bom sinal de compra, uma operação que eu estaria bem disposto a realizar. O Neto pede para a gente olhar a Gol. Então vamos dar uma olhada em Gol. A Gol também vem de uma tremenda tendência de baixa. Tá? Ela, apesar de estar uma forte tendência de baixa, a gente tem boas chances de ter um repique agora. Por quê? Percebe que entre janeiro e março a gente teve um movimento de queda bem significativo de 3 meses. Daí de abril a junho a gente teve um movimento lateral bem estreito, também de 3 meses. Né? E daí a gente rompeu esse movimento, essa consolidação para baixo, a gente desenvolveu um belo movimento de queda. Nesse caso não chegou aos 3 meses, chegou aí aos 2 meses de queda, mas mais ou menos as amplitudes aqui se equivalem. Então a gente tem um movimento alternado. Tá?
E agora a Gol já fez 2 fundos no mesmo nível e está testando o topo anterior em 4,65 junto com a média móvel de 21 períodos. O volume está dando uma crescida. Se a gente tiver o rompimento desse topo, dos 4,65, a gente vai ter a inversão da tendência secundária de Gol, permitindo compras, e daí provavelmente levando o papel a um repique para se aproximar do fundo de 2013, que foi um ponto crítico, né, que foi rompido por volta dos R$6. Se não aqui, como está mais próximo no tempo, esse outro ponto crítico que foi rompido, que levou a essa forte queda, o papel poderia se aproximar dos 7,44, 7,50. Tá? O ideal até é que a Gol não rompa agora. O ideal seria ela corrigir dentro dessa incipiente congestão. Né? Para quê? Para que essa média de 21 períodos, que por enquanto ainda está no movimento agudo, né? Ela está bem inclinada para baixo e agredindo o preço, para que ela suavize e vá para baixo do preço. Isso deixaria o cenário bem mais amigável para uma operação na ponta compradora. Tá? Então, por enquanto, a Gol não está dizendo compra. Na verdade, ela está numa tendência de baixa, andando de lado com viés baixista, testando a resistência. Então, a formação de um candle feio aqui nos indicaria uma boa possibilidade de abrir uma posição vendida, idealmente por acionamento. Tá? Mas se ela romper essa zona aqui, daí o cenário vira para compra. Mas por enquanto ela ainda está direcionada para baixo, aí nós não temos ainda uma compra. O Rames, ou Rames, provavelmente Rames, pede pra gente dar uma olhadinha em Eletropaulo. Eletropaulo está no curto prazo andando de forma meio errática. Ela abriu um gap de baixa aqui no final de agosto, fez a formação de uma ilha e ensinou o rompimento dessa ilha para baixo aqui bem no comecinho de setembro. O papel veio, tentou cair, rompendo a média móvel de 200, que segurou um pouco os preços, mas recusou inicialmente esse rompimento e provavelmente aqui gerou stop para quem tentou uma operação de swing trade. A não ser que usou um stop bem longo acima do gap, acima de 12,42. Daí o cara está indo na operação. Então, no final das contas, Eletropaulo ampliou aqui a amplitude dessa congestão. E ela segue indecisa e segue com viés baixista. Tá? Se a gente tiver o rompimento desse fundo, seria um novo sinal para queda, daí com mais chances de fluir até. E se ela desenvolver um rompimento para cima, tá, é porque provavelmente ela vai tentar fazer um repique aí dentro de uma tendência secundária, iniciar uma tendência secundária de alta. O problema é que a média de 21 períodos está numa distância desconfortável para um rompimento para cima, porque se o papel romper para cima, vai ter a média como obstáculo. Então não está no cenário muito bom. Tá? Mesmo que ela venha a romper para cima essa resistência aqui dos 12,41, tá? O cenário não vai ser dos mais tranquilos. Então o ideal mesmo é que o papel congestione por mais tempo, né? Aponta essa média descer para dentro da congestão e daí ela se arriscar a romper para cima ou romper para baixo. Para baixo o cenário já é mais livre. Mas também, né, quanto mais próxima a média móvel de 21 períodos estiver do momento dos preços, no momento do rompimento, melhor. Então também valeria a pena o papel andar um pouquinho mais de lado. Robson, bom dia, Bizzy. Poderia dar uma olhadinha em Marfrig, por favor? Vamos lá, os papéis do setor andam bem fortes. Marfrig, inclusive, chamou nossa atenção para a compra primeiro no dia 12, depois no acionamento que houve no dia 25, na superação da máxima do dia 24. Novamente no dia 26, onde a gente teve inclusive uma operação na ponta compradora, que está aberta ainda pelo método Leandro. E se eu não me engano, a gente teve uma operação ou no dia 28 ou no dia 31, uma segunda posição e o papel vai fluindo. O papel deve estar bem próximo da RP, deixa eu confirmar aqui. Vlad, a RP de Marfrig.
701. Tá? Então 701 seria a RP dessa operação que está aberta dentro do método Leandro. Tá? Eu também vi essa compra no dia 26, mas o meu modelo de RP é um pouquinho diferente. Eu uso 10% da média da volatilidade do gráfico diário. Então, do rompimento do dia 26, vamos supor que o sujeito entrou no leilão de fechamento, 4,36% seria o alvo. Nesse caso, a RP já teria sido alcançada e já estaria ajustando o stop. Então, depende do modelo, né? O papel já alcançou a RP ou não. O papel está fluindo meio arrastado nesses últimos pregões, mas está fluindo. Não acho que a gente esteja num momento para abrir operações na ponta compradora. Quem abriu, abriu. Quem não abriu, deve buscar outros papéis que estejam num momento melhor. Tá? JBS também ofereceu compra entre o dia 24 e o dia 26. Essa compra vai fluindo bem. Mais recentemente, a BIF do setor gerou uma compra aqui no dia 2 e também vai fluindo. Só que a compra da BIF, ela está um pouquinho esticada, né? O ideal seria ter feito um pullback para daí oferecer uma entrada mais segura. Não fez esse pullback ainda seria possível de ter uma correção e uma compra nesse patamar mais futuramente. Mas por enquanto essa oportunidade não se desenrolou. O Ramel está dizendo, impressão minha, o volume está horrível hoje. Olha, é um pouco cedo para dizer. Por algum motivo, o volume projetado aqui do Profit no índice desapareceu. O volume projetado na Petrobras é baixo. Na Vale está na média. Estou pegando aqui alguns papéis. Bancos está baixo. A Ambev também está um pouquinho baixo. Não parece que o volume está muito forte, não. Tá, a gente está voltando de feriado lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então o pessoal está meio devagar, vai ver isso. Aproveitando que eu estou no gráfico de BOVA11, o Felipe diz, poderia comentar o BOVA11? Vamos lá. BOVA11 também vai desenhando aí um cenário de contração. Eu vi a possibilidade de trade na perda mínima de sexta-feira, tá? Porque até o suporte aqui a gente alcançaria uma RP e, considerando que a tendência é de baixo, viés baixista, né, o papel poderia sair desse padrão de contração na direção da tendência prévia. Né? Então seria capaz dos preços desenvolver um bom movimento de queda e buscar aqui a faixa dos 42. Esse trade, por enquanto, não foi acionado e nem tende a ser acionado. BOVA11 anda extremamente ligado ao índice Bovespa. Tá? Se nós tivermos o rompimento dos 46 e 35, na verdade, vamos botar ali 47, 46 e 80, tá? A gente vai ter um pivô de alta em BOVA11, que provavelmente levaria o papel a buscar o patamar de 49 e 35. Tá? Mas por enquanto eu não faria nada. No intraday a gente tem uma abertura em gap de alta, vamos ver se talvez surge aí um primeiro movimento como está se desenhando no futuro. O Cláudio Viana pede para a gente comentar a Vale. Então, a Vale abre com um bom gap de alta, a gente tem uma alta de quase 4%. A Vale chamou a atenção para a compra de forma mais agressiva no dia 26, ainda de forma agressiva na superação da máxima no dia 27, conforme os modelos que eu passo. No dia 2, a gente conseguiu ter um zigue-zague ascendente, dando um novo sinal na ponta compradora. Essa operação já teria alcançado o alvo e na sexta teria sido estopada. A gente teve um candle meio feio, meio esquisito na sexta-feira, que abria a possibilidade de um movimento corretivo na Vale, se houvesse a perda mínima de sexta-feira. Tá? Daí a gente teria que avaliar essa correção, como ela se encerraria, onde ela se encerraria, como estaria ela em relação às médias, para a gente avaliar uma nova entrada. Mas o papel nos poupou esse trabalho, pelo menos por enquanto, porque ignora o candle de sexta-feira, abre numa boa alta, e agora isso reforça a possibilidade, que já era a expectativa, né, desde antes, né, desde que o papel começou
a dar sinais de compra aqui e principalmente no dia 2 conseguiu romper a média móvel de 20 períodos, a expectativa era que os preços fluíssem para buscar resistência em 15,90 a 16 reais, que é esse topo importante dessa barra elefante baixista do dia 30 de julho. Tá? Então o papel provavelmente vai conseguir fluir nessa direção. No intraday, a Vale, então, aqui mostra um bom gap, a gente tem um suporte importante em 14,60, 14,65. E agora a gente fica bem atento à formação de um primeiro movimento que nos permita operar a Vale na ponta compradora. O Renato pergunta se o gap da Vale é um monster gap. Olha, tu pode até dizer que sim, tá? Pode dizer que sim. Só que o setup, assim, monster gap, que é legal de operar, ele depende de um candle amplo sendo ignorado. Não, a gente não pode dizer que o candle de sexta-feira, que foi um candle preto, tá? Foi um candle amplo. Tá? Então eu não vejo como um monster gap, mas isso é uma interpretação mais particular minha. Tá? A gente tem características de monster gap no sentido de a gente ter um gap completamente oposto do sinal do pregão anterior. Tá? Pulando esse gap. Então nesse sentido, tu pode dizer que é um monster gap. Tá? Mas eu não me sentiria tão confortável em fazer a operação relativa ao setup de monster gap. Que seria basicamente o quê? Bom, tem várias formas, mas o que eu gosto mais, que eu acho um pouquinho mais segura, seria esperar a formação do primeiro candle e operar a superação da máxima dele na direção do gap. Então teria gerado uma compra na superação da máxima do primeiro candle com stop abaixo da mínima. Tá? Mas não acho que tenha encaixado tão bem o cenário. Marina pede para a gente falar sobre a Ciel. Olha, a Ciel está fraca e vem trabalhando em cima de um suporte intermediário por volta aqui dos 37. Não está conseguindo dar sinais de retomar a tendência de alta. Nem falo de retomar a tendência de alta, tá? A gente está dentro de uma tendência de baixa aqui. Mas de repicar dentro da tendência de baixa para talvez buscar o último fundo perdido, que agora se configura em resistência em 39,75. Eu desconfio que o papel, olhando aqui um pouco mais afastado, queira buscar esse ponto mais crítico, mais primário de suporte na faixa dos 35,80. Tá? Então a gente chegou bem próximo do suporte, talvez o papel queira beliscar esse ponto. Se não, testei esse patamar, agora eu posso voltar a subir. Então no curto prazo o papel não me chama para compra, também acho que a gente está num ponto ruim para venda. Eu ficaria atento ao sinal consistente de alta para comprar nessa movimentação lateral de longo prazo. Mas o ponto filé para comprar ideal seria depois de ter o papel batido nos 35,80. O Bruno pergunta se a Braskem vai romper a resistência. A Braskem está numa situação meio xarope. A gente tem essa resistência aqui dos R$15, com uma máxima lá em cima nos 15,56. O papel fez um candle amplo na sexta-feira que fechou em cima dos 15,56. Hoje abriu acima desse patamar, mas já está recuando, já está batendo aquele patamar ali. E o que acontece? Para dizer que vai romper, tem então fechamento acima desse ponto. Se a gente fechar próximo desse ponto, vai ser um candle feio, não vai ser um candle que favorece o rompimento. Se fechar um candle amplo, vai ser um rompimento esticado. Na verdade, o papel já está esticado. Então, o cenário aqui que a gente, na verdade, não operaria rompimento. A gente mencionou, inclusive, pelo farol, né, que a gente poderia buscar operações na ponta compradora a partir do dia 31, considerando o dia 31 com uma barra de ignição. Mas mesmo esse trade já não valia tanto a pena, porque a gente estava muito próximo a resistência significativa. E o stop era mais caro do que esse objetivo. Então era melhor focar em operações intradiárias e teve algumas operações intradiárias no meio desse caminho. Então tentar um rompimento aqui não vai ser legal. Mesmo que tivesse rompido na sexta, que seria melhor, a gente estaria com um movimento um pouco esticado. O ideal é torcer que o papel vá um pouco, suba, para deixar claro que rompeu.
depois venha fazer uma correção tranquila aqui para a faixa dos 15. E tem um detalhe, essa resistência dos 15, que vem do topo aqui de maio, nem configura o tipo de resistência que eu gosto de operar o rompimento, porque ela está sozinha. O papel deu uma parada aqui próximo dos 15, mas não conseguiu configurar um topo. Então esse aqui é um topo simples, não é o tipo de operação que eu gosto de fazer para o rompimento. Aqui não era, aqui dava para operar para o rompimento, porque não é um topo simples, tem um teste, 2, 3, quase 4, e daí o mercado rompe. Então é uma estrutura mais clara, mais compreendida pelo mercado. Luiz, pede para a gente falar sobre a RADL3. A RADL3 vem numa longa tendência de alta e de julho para cá vem corrigindo de forma um pouco mais longa, uma tendência secundária de baixa dentro de uma primária de alta. Tá? Difícil dizer se o papel já alcançou o alvo da correção, teria espaço para cair mais, tá? Mas também já temos uma correção significativa, o papel poderia retomar essa tendência de alta. Pouco importa aonde a gente acha que esse papel vai, importa o que ele faz. Se o papel conseguir romper o topo anterior aqui em torno de 40, a gente vai ter um pivô de alta, já com a média móvel de 21 períodos abaixo dos preços, que seria positivo. Esse seria o sinal que a gente gostaria de ver para se pôr a operar RADL3 do ponto de vista de swing trade. Tá? Daí a inversão da tendência. Enquanto isso não acontece, o papel tem viés baixista, mas não tem um ponto legal para um rompimento que possa abrir espaço para novas vendas. E também a gente não está numa configuração legal para operações de correção. Tá? Então eu ficaria de fora do papel e se ele vier romper o topo anterior no curto prazo, a gente vai ter um papel interessante de novo. Por que eu digo no curto prazo? Porque no curto prazo o papel já estaria enquadrado, já tem condições para formar um pivô de alta legal. Num prazo maior, talvez o papel desfaça cenário, perca esse fundo, daí a gente vai ter que avaliar de novo. É isso que eu estou querendo dizer. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui no mini índice. O mini índice deixou bem claro agora a formação de primeiro movimento. O método Leandro, sendo bem matemático, vai utilizar essa linha vermelha como parâmetro para rompimento. Eu vejo o primeiro movimento mais claro na máxima do dia. Tá? Mas o rompimento que ele vai levar, o rompimento que vai romper aqui, provavelmente vai romper aqui, então o sinal provavelmente vai ser o mesmo. Tá? Patamar de suporte vai ficando mais forte aqui nos 47.450, que é a fronteira desse gap. Se os preços baterem ali, provavelmente oferece uma operação curtinha de compra no repique intraday. Tá? Vamos acompanhar. E o dólar também deixou bem claro a sua formação de primeiro movimento. Rompimento da mínima do dia definiria a venda, rompimento da máxima do dia tende a levar o dólar para a linha d'água, né, no fechamento desse gap, mas já seria um trade mais complicado de realizar e não teria enquadrado dentro do método Leandro. Dentro do meu método depende, isso a gente acompanha no LS Live então. Pessoal, tá na minha hora, eu vou encerrando o bate-papo por aqui, agradeço a participação de vocês. Quem é cliente da Leandro Storber, às 11h15 a gente volta a transmitir daí dentro do LS Live. A gente volta aqui a acompanhar o mercado e responder perguntas. Quem não é cliente, fica o convite para passar a ser e continuar conosco ao longo do pregão. E aqueles que se mantiverem não sendo clientes, fica meu abraço aqui e um desejo de um bom pregão. Até amanhã.